Você já parou para pensar que um simples erro de interpretação pode decidir entre justiça e condenação? E se a última palavra de um homem à beira da morte fosse mal compreendida, e por causa disso, uma mulher inocente fosse condenada ao ostracismo, ao desprezo e quase à loucura? Agora imagine se essa palavra não fosse exatamente uma palavra, mas um som estranho, quase incompreensível, que soasse como uma pilha de carpas. Que tipo de mistério poderia nascer de algo tão absurdo? Foi exatamente assim que tudo começou. Com peixe. Não um peixe qualquer, mas uma imagem absurda, improvável e ainda assim profundamente reveladora. Naquela tarde, enquanto o sol aquecia os jardins de St. Mary Mead, Miss Marple tricotava à sombra de um salgueiro. Ao seu redor, parentes e amigos conversavam com entusiasmo, pedindo à velha senhora que contasse mais uma de suas histórias incomuns. Era um ritual conhecido. Alguém lançava o desafio e ela, com aquele olhar inocente e calmo, revelava um enigma vivido em tempos passados, sempre com um toque de sagacidade que deixava todos desconcertados. Dessa vez, quem a provocou foi Raymond West, seu sobrinho. Está na hora de algo realmente interessante, tia Jane. Queremos algo marcante, inacreditável até. Joyce Lampierre, com um sorriso, completou. Alguma história com um toque sombrio. Algo que envolva veneno, por exemplo. Miss Marple sorriu sem levantar os olhos do tricô. Vocês acham que numa vila como esta, nada de extraordinário acontece, não é? Raymond riu. Já aprendemos que o interior pode ser mais selvagem que Londres. Ela então ergueu o olhar, fixou Joyce por um instante e, com a voz mansa, disse: Muito bem. Contarei sobre a única vez em que o nome de minha sobrinha Mabel esteve nos lábios de toda uma cidade, e não de forma gentil. Todos se aquietaram. Era raro ver Miss Marple mencionar a própria família em seus relatos. E ainda mais incomum era o tom de gravidade que impregnava sua fala. Foi há mais ou menos 15 anos, começou ela. Mabel era uma moça doce, sensível, mas dotada daquela teimosia natural das jovens que acreditam estar prontas para enfrentar o mundo. Casou-se cedo com Geoffrey Damon, um homem de gênio instável e de uma família que já carregava o fardo da loucura, uma combinação perigosa. O casamento, segundo Miss Marple, durou uma década repleta de altos e baixos, marcada por discussões recorrentes, mudanças bruscas de humor e um silêncio emocional cada vez mais espesso entre os dois. Miss Marple, sempre atenta aos gestos mais sutis da natureza humana, percebera isso desde a primeira visita que Mabel fizera após o casamento. Ela tinha olhos que evitavam os cantos da sala, nunca olhava para mim diretamente quando falava de Geoffrey, e nunca trazia fotos dele. Eram sinais silenciosos, mas claros para quem sabia observá-los. Então, um dia, a notícia chegou. Geoffrey havia morrido repentinamente, sem doença anterior, sem indícios de mal-estar, um jantar normal, uma madrugada incomum, um corpo imóvel antes do amanhecer. Miss Marple, sempre diligente, escreveu imediatamente à sobrinha. Ofereceu apoio, consolo, companhia. A resposta veio em forma de uma carta calma, quase sóbria demais, o que apenas aumentou sua suspeita. E 3 meses depois, outra carta, esta sim, um desabafo. Mabel implorava que a tia fosse vê-la. Escrevia sobre o medo, sobre cochichos pela rua, sobre portas que não se abriam mais para ela. Quando cheguei à casa, encontrei uma mulher transformada, nervosa, trêmula, acuada. Não era luto o que pesava sobre seus ombros, era terror. A casa, Myrtleden,
Tinha um aspecto imponente. Grandes janelas, cortinas pesadas, corredores em silêncio. Mabel tinha criadas, uma cozinheira, uma arrumadeira e uma enfermeira que cuidava do velho Sr. Damon, o sogro, um homem com problemas mentais crescentes. Logo no primeiro dia, Miss Marple percebeu que algo pairava no ar como poeira em um feixe de luz. As criadas se entreolhavam com receio. Os olhares que lançavam a Mabel eram cheios de julgamento contido. E ao sair para comprar flores, Miss Marple notou que os vizinhos atravessavam a rua para evitá-la. Quando confrontada, Mabel revelou o que todos murmuravam, que ela havia envenenado o marido. A acusação, velada porém constante, vinha de rumores, olhares, e o detalhe que ninguém deixava de repetir, que ela havia comprado arsênico dias antes da morte de Geoffrey. Mas não foi para ele, chorou Mabel. Era para mim. Eu queria acabar com tudo. O choque dessa revelação foi intenso, e ainda assim Miss Marple acreditou nela. Porque Mabel, embora confusa e instável, não tinha a frieza de uma assassina. Havia desespero, sim, mas não dissimulação. Foi então que Miss Marple iniciou sua investigação silenciosa. Falou com as empregadas, conversou com a enfermeira Brewster, visitou o médico da família, o atrapalhado Dr. Howlinson, que parecia mais interessado em cogumelos do que na verdade. Nenhum laudo havia confirmado o envenenamento. A autópsia não trouxe clareza. A cidade, contudo, não precisava de provas, apenas da dúvida. E isso, infelizmente, Mabel oferecia em abundância. Até que, certo dia, durante uma caminhada pela High Street, após uma oração silenciosa, Miss Marple cruzou com uma vitrine de peixaria. Lá, alinhados sobre gelo fresco, estavam os haddocks, peixes com marcas escuras nas costas que a lenda chamava de as marcas do polegar de São Pedro. Foi como se um clarão mental a atingisse. Peixe. Aquela era a palavra que as criadas diziam ter ouvido dos lábios de Geoffrey enquanto ele delirava antes de morrer. Uma pilha de peixes. Mas, e se não fosse peixe? E se o que ele tentava dizer fosse o nome do veneno? A ligação estava feita. As engrenagens do raciocínio de Miss Marple começaram a girar com precisão cirúrgica. Aquela não era apenas uma morte misteriosa, era um assassinato meticulosamente encoberto por uma verdade que todos estavam vendo de forma errada. E no centro de tudo, o que havia não era apenas uma herança ou um frasco de colírio. Era a inveja, o medo de perder o controle e o gesto calculado de um homem que todos pensavam estar alheio ao mundo. Miss Marple colocou o tricô de lado e olhou para o grupo em silêncio. Vocês ainda acham que a vida em uma vila é pacata? Disse ela, com um sorriso que escondia o peso de tudo o que estava por vir. Mabel não foi acusada oficialmente. Não houve prisão, tribunal ou interrogatório formal. Mas o julgamento mais cruel que se pode enfrentar não vem dos juízes de toga, vem das janelas entreabertas, dos cochichos em lojas, das vozes que se calam quando alguém se aproxima. Foi isso que cercou Mabel Damon desde o dia em que seu marido, Geoffrey, foi encontrado morto em sua cama, em circunstâncias que, para os outros, pareciam suspeitas demais para serem ignoradas. Durante os 3 meses seguintes à morte de Geoffrey, Mabel permaneceu reclusa. Inicialmente, por luto, depois, por receio. E então, por pavor. Quando Miss Marple finalmente chegou a Mirtolden, encontrou a sobrinha em estado lastimável. Não se tratava apenas de tristeza ou trauma, mas de algo mais profundo, o peso de ser acusada sem palavras, de carregar nos ombros a desconfiança coletiva.
A primeira evidência desse julgamento não veio em forma de acusação, mas de silêncio. As amizades de Mabel evaporaram. Vizinhos que antes a cumprimentavam com leveza passaram a atravessar a rua ao vê-la. As criadas, embora ainda obedientes, evitavam contato visual. A cozinheira cochichava com a arrumadeira em horários em que pensavam não ser ouvidas. Mabel relatou à tia que, ao descer para fazer compras na High Street, era ignorada, evitada, até empurrada discretamente para fora do caminho por senhoras que, até pouco tempo antes, costumavam lhe oferecer chá. Esse tipo de rejeição social não nasce do acaso. Era alimentado por rumores, e esses rumores tinham uma origem. Bastou que um detalhe concreto circulasse para que todo o restante fosse inventado em torno dele. Esse detalhe era simples e devastador. Mabel havia comprado arsênico poucos dias antes da morte de Geoffrey. A notícia, vazada pela própria farmácia, espalhou-se como rastilho de pólvora. O que Mabel havia feito com o veneno? Por que ela o adquiriu? O contexto foi ignorado. Bastava o fato. Miss Marple, ao perceber o isolamento social da sobrinha, imediatamente procurou entender como os boatos tinham se alastrado. Conversou discretamente com as funcionárias da casa. A arrumadeira Dorothy parecia hesitante, mas deixou escapar que as pessoas da cidade já não confiam em Mabel. A cozinheira foi mais direta. Quando alguém morre de forma tão rápida e a esposa compra veneno dias antes, é natural que se fale. Não havia maldade consciente nessas palavras, apenas o eco de um julgamento coletivo. No entanto, bastava escavar levemente os acontecimentos para perceber que os rumores não se sustentavam com lógica. A compra do arsênico fora registrada, como exigia a lei, e Mabel nunca escondeu esse fato. Quando Miss Marple a confrontou, a resposta foi dolorosamente honesta. Ela havia pensado em tirar a própria vida. Geoffrey era um homem difícil, explosivo, e Mabel vinha lutando com a depressão havia meses. Não havia planos para envenenar o marido. A ideia era desaparecer silenciosamente, sem escândalo. Mas essa explicação, embora verdadeira, não era conhecida por ninguém, além de Miss Marple. Para o resto da vila, o que existia era um cenário simples e fácil de digerir. Uma mulher com um casamento infeliz que herdaria toda a fortuna do marido, compra veneno e poucos dias depois ele morre repentinamente. O roteiro perfeito para um crime, mesmo que, na realidade, não houvesse crime algum. A ausência de uma acusação formal contribuiu para o agravamento da situação. Se houvesse uma investigação oficial, se a polícia tivesse agido com rigor, talvez a comunidade tivesse esperado o resultado de exames, laudos, testemunhos. Mas, como tudo foi tratado com informalidade, as pessoas criaram suas próprias versões dos fatos. Na ausência de justiça institucional, a justiça social se impôs, e ela raramente é justa. O médico responsável pelo atestado de óbito, Dr. Rawlinson, declarou que Geoffrey provavelmente fora vítima de envenenamento alimentar, possivelmente causado por cogumelos consumidos no jantar. A cozinheira admitiu que alguns deles pareciam um pouco diferentes, mas nada concreto foi constatado. Não houve necrópsia imediata. O atestado foi aceito, o corpo enterrado, e a vila se acomodou no conforto de suas suposições. Com o passar dos dias, cada detalhe irrelevante passou a ser reinterpretado com malícia. O comportamento reservado de Mabel foi descrito como frieza. Sua ausência em eventos sociais foi tida como culpa. Até mesmo sua aparência, pálida, magra,
de olhos fundos, virou motivo de desconfiança. Ela não parece uma viúva de verdade, ouviu-se numa mercearia. O mais cruel em tudo isso era a impossibilidade de defesa. Mabel não podia enfrentar boatos, porque boatos não têm fonte fixa. Eles surgem em sussurros, circulam em jantares, moldam-se de acordo com quem os repete. E quando finalmente retornam ao alvo, estão distorcidos, inflamados, irreconhecíveis. Miss Marple sabia disso melhor que ninguém. Tendo vivido décadas em vilarejos como St. Mary Mead, ela aprendera que a mente humana é mais perigosa que qualquer veneno. As pessoas enxergam o que querem ver, disse certa vez, e quando não encontram maldade, criam. Foi nesse ambiente contaminado que Mabel afundou em solidão. As criadas passaram a pedir dispensa. A casa ficou silenciosa demais. A única companhia constante era o sogro, o velho Sr. Damon, cuja sanidade se deteriorava a cada dia. Mabel se trancava no quarto, chorava com frequência, já não comia direito. E, apesar de tudo, insistia em continuar ali, como se abdicar da casa fosse uma confirmação de culpa. Para Miss Marple, o desafio não era apenas descobrir o que causara a morte de Geoffrey, mas também restaurar a imagem da sobrinha diante da vila. Era preciso mais do que uma negação verbal para quebrar o ciclo de calúnias. Era necessário algo concreto, uma prova irrefutável. Foi por isso que ela sugeriu a exumação do corpo. A proposta gerou repulsa em Mabel, que se desesperou ao pensar em perturbar o descanso do marido. Mas Miss Marple foi firme. Ou enfrentamos os mortos agora, ou os vivos continuarão a te matar todos os dias, disse. A frase, apesar de dura, carregava a verdade necessária. A autópsia, quando finalmente realizada, não trouxe a resposta definitiva que esperavam. Nenhum traço de arsênico foi encontrado. Nenhum veneno detectável. Apenas incerteza. O laudo concluiu que a causa da morte era indeterminada, e isso, para a vila, significava apenas que ainda havia espaço para duvidar. Miss Marple não se deu por satisfeita. Se a ciência não podia apontar o culpado, ela o faria com lógica, observação e sensibilidade. Mas antes de prosseguir, ela compreendeu algo essencial. Mabel não havia sido ferida apenas pela perda do marido, ela havia sido desfigurada pelo peso das palavras não ditas, pela exclusão imposta por uma comunidade que se diz moral, mas age com covardia. Essa era a primeira pista real no caso. O silêncio coletivo escondia uma verdade mais incômoda. O verdadeiro veneno até aquele momento não estava no prato de Geoffrey, mas nas bocas que se calavam para julgar e se abriam para espalhar mentiras. À medida que os dias avançavam, Miss Marple compreendia com mais nitidez que o caso da morte de Geoffrey Damon não estava limitado a provas concretas ou ações diretas. O verdadeiro desafio estava na distorção entre o que as pessoas acreditavam ter visto ou ouvido e o que, de fato, acontecera. Em outras palavras, o cerne da questão estava na diferença entre a percepção e a realidade. Geoffrey morrera de forma súbita, logo após o jantar. De acordo com os relatos da cozinheira, nada parecia fora do comum. Ainda assim, durante a madrugada, ele começou a delirar. As funcionárias da casa contaram que ele tentava pronunciar algo relacionado a peixe, mas as palavras eram quase incompreensíveis. Em meio à agitação, essas falas foram interpretadas de forma vaga, confusa. Uma pilha de peixes, disseram. Mas o que exatamente ele queria dizer?
O problema é que, quando a mente está condicionada por suspeitas, tudo ganha novo significado. A frase dita por um moribundo, ainda que enigmática, pode se transformar em pista ou confissão, mesmo que não passe de um delírio sem sentido. É nesse ponto que a percepção começa a se afastar da verdade. As criadas relataram que ele mencionou vários peixes e que estava visivelmente alterado. No entanto, nenhuma delas foi capaz de repetir com exatidão as palavras proferidas. Isso não foi um acaso. A memória humana é profundamente influenciada por emoções, por interpretações subjetivas e, principalmente, pelo contexto no qual as palavras são ouvidas. Se alguém espera ouvir um indício de culpa, qualquer frase vaga pode ser moldada para se encaixar nessa expectativa. Miss Marple refletiu sobre isso com cuidado. Ela sabia que, para entender os fatos, era preciso separar o conteúdo literal das falas do modo como foram entendidas. Há uma tendência universal de preencher lacunas com suposições. Assim, uma pilha de peixes poderia ser qualquer coisa, inclusive algo que o falecido jamais disse. Foi nesse ponto que ela começou a investigar o ambiente e os costumes da casa em busca de algo que pudesse explicar o delírio final de Geoffrey. As enfermeiras não estavam presentes na hora crítica. O médico, como se sabia, era limitado em observação clínica e se mostrou excessivamente disposto a aceitar a hipótese de cogumelos venenosos. Mas Miss Marple não se contentava com atalhos. Para ela, uma hipótese só era válida quando sustentada por lógica e detalhe. Durante uma conversa com a cozinheira, ela questionou novamente sobre as últimas palavras ouvidas. A mulher insistiu no tema do peixe, mas revelou que não era exatamente um monte de peixes. Ela acreditava que o termo usado começava com a letra T, embora não se recordasse do nome exato. Isso reacendeu a curiosidade de Miss Marple. A partir daí, ela passou a investigar não o que as pessoas disseram, mas o que elas poderiam ter entendido erroneamente. Percebeu que, em situações de estresse, é comum que sons e palavras sejam confundidos. Uma expressão desconhecida pode facilmente ser substituída, na mente de quem ouve, por algo familiar. Geoffrey, segundo os relatos, mal conseguia falar. Sua dicção estava prejudicada, sua consciência em estado alterado. Logo, qualquer palavra dita por ele estaria sujeita à distorção. Foi então que ela teve uma ideia. E se a tal frase não fosse uma metáfora ou um devaneio, mas uma tentativa real de dizer o nome da substância que o envenenou? Essa hipótese ganhou força quando Miss Marple recordou que Geoffrey havia estudado medicina durante a juventude, mesmo sem ter seguido carreira. Ele, portanto, teria conhecimento técnico suficiente para reconhecer os efeitos de certos compostos, talvez até mesmo identificando o antídoto. Se ele estivesse envenenado, poderia muito bem ter tentado indicar o nome do veneno ou do remédio que precisava. Determinada a confirmar essa teoria, Miss Marple procurou na biblioteca da casa de Mabel por livros de farmacologia. Encontrou um compêndio antigo com centenas de substâncias e suas descrições. Começou a folhear, concentrando-se nas letras mencionadas pelas criadas. Foi então que localizou a palavra que mudaria tudo: pilocarpina. Pilocarpina é um alcaloide vegetal usado como antídoto em casos de intoxicação por atropina. Seus efeitos envolvem reações no sistema nervoso autônomo, podendo causar salivação, sudorese, dificuldades visuais, entre outros. Geoffrey, no estado crítico em que estava, poderia muito bem ter tentado pronunciar pilocarpina,
e o som se assemelhar a pile of carp, ou uma pilha de carpas, para alguém que jamais ouvira esse termo técnico. Essa descoberta foi decisiva. A percepção das testemunhas, distorcida pela emoção e pela ignorância técnica, havia criado uma falsa imagem da realidade. Geoffrey não delirava sobre peixe. Ele tentava se comunicar, tentava alertar, talvez até salvar-se, mas ninguém soube entender. A diferença entre o que foi dito e o que foi compreendido demonstrava o quanto a verdade pode se perder nos detalhes. Se as criadas tivessem conhecimento farmacêutico, teriam reconhecido o nome. Se o médico fosse mais atento, poderia ter interpretado os sintomas corretamente, mas a ausência de preparo, aliada à predisposição para encontrar culpa, selou o destino de Mabel aos olhos da comunidade. Esse caso ilustra como a percepção humana é falível. Em investigações e julgamentos, essa fragilidade se torna ainda mais perigosa. Pessoas constroem narrativas inteiras a partir de fragmentos, e esses fragmentos, por sua vez, são moldados pelas crenças pessoais de quem os interpreta. Quando isso acontece, a realidade deixa de importar. Miss Marple sabia que seria inútil tentar convencer os outros apenas com palavras. O que ela precisava era de algo que rompesse com a construção imaginária criada em torno da morte de Geoffrey. A pilocarpina era a chave. E agora, era preciso entender como aquele composto se relacionava com a cena do crime. Seu próximo passo foi visitar o quarto do velho Sr. Damon. Algo na conduta dele sempre lhe parecera estranho. A forma como observava Mabel, a resistência em ser transferido para uma clínica, o comportamento calmo demais em momentos de crise e, o mais importante, o acesso livre a todos os cômodos da casa, inclusive ao quarto do filho. Ela agora acreditava que Geoffrey fora envenenado com atropina e que tentara pedir a pilocarpina como antídoto. Restava descobrir quem teria acesso a esse tipo de substância e, sobretudo, quem teria a motivação necessária para cometer tal ato. A busca por respostas estava longe de terminar. Mas uma coisa já estava clara. O caso não era sobre cogumelos nem sobre luto. Era sobre interpretações equivocadas que, somadas, criaram uma narrativa completamente falsa, uma realidade paralela alimentada pela ignorância coletiva. A descoberta da palavra pilocarpina representou um ponto de virada para Miss Marple. No entanto, tão importante quanto desvendar o que realmente aconteceu, era compreender como todos os mecanismos que deveriam ter esclarecido o caso falharam, permitindo que a dúvida se alastrasse e o preconceito tomasse o lugar da verdade. Esse episódio evidenciou as rachaduras de um sistema que deveria proteger, mas que, por descuido ou limitação, se mostrou vulnerável. Desde o início, o médico responsável pela análise do caso, o Dr. Rawlinson, demonstrou uma postura pouco diligente. Um homem de boa índole, sem dúvida, mas que confiava demais em procedimentos simplificados e acreditava que sua experiência era suficiente para resolver qualquer situação. No caso da morte de Geoffrey Damon, ele agiu de maneira apressada, emitindo um atestado baseado apenas em suposições, sem exigir exames detalhados ou considerar a necessidade de uma investigação mais ampla. Geoffrey fora declarado morto por intoxicação alimentar, atribuída ao consumo de cogumelos, sem que houvesse qualquer exame toxicológico realizado à época. A justificativa para tal decisão? A cozinheira mencionou que os fungos utilizados no jantar pareciam um pouco diferentes, e o próprio médico, já inclinado a aceitar a hipótese, completou o restante com convicções pessoais,
baseadas mais em presunções do que em evidências. A verdade é que, ao agir com tamanha simplicidade, o médico não apenas contribuiu para a estagnação do caso, mas também legitimou a desconfiança popular. Sua palavra, por mais infundada que fosse, deu sustentação aos rumores que circulavam entre os vizinhos. Um erro de julgamento que, em vez de apaziguar, inflamou o preconceito contra Mabel. Além disso, sua análise clínica falhou em pontos cruciais. Geoffrey apresentava sintomas que não condiziam com um simples envenenamento alimentar: pupilas dilatadas, fala comprometida, delírios desconexos, dificuldade para engolir. Nenhuma dessas reações foi compatível com intoxicação por fungos. Miss Marple, mesmo sem formação médica, percebia a discrepância, e ela sabia que a medicina, quando não questionada, podia tornar-se cúmplice da injustiça. Outro fator que contribuiu para o enfraquecimento da resposta institucional foi a ausência de ação policial imediata. Nenhuma autoridade foi chamada no momento da morte, pois a explicação médica foi aceita sem resistência. Isso impediu a coleta de provas, o interrogatório das testemunhas e, principalmente, o registro formal dos acontecimentos. Assim, quando as suspeitas começaram a crescer, não havia uma base investigativa para confrontá-las. A exumação do corpo, sugerida por Miss Marple semanas depois, já veio tarde demais. As condições para uma análise minuciosa haviam se perdido. Ainda assim, a permissão foi obtida e a autópsia realizada. O resultado, infelizmente, trouxe apenas mais incerteza. Nenhum traço de veneno foi detectado e a causa oficial da morte permaneceu inconclusiva. Na prática, isso significava que o mistério continuava aberto e os boatos igualmente ativos. Essa indefinição técnica, em vez de encerrar o assunto, ofereceu espaço para novas interpretações, muitas delas absurdas. Comentários sobre venenos exóticos que não podiam ser identificados começaram a circular. Sugestões de que Mabel teria usado alguma substância misteriosa surgiram até em rodas de chá. A ciência, que deveria ter trazido a verdade à tona, apenas reforçou o campo fértil da imaginação popular. A enfermeira Brewster, única profissional de saúde com experiência prática em envenenamentos, estava ausente no momento crítico. Sua folga coincidiu com a noite da tragédia. Quando retornou, apenas confirmou que o comportamento de Geoffrey descrito pelas criadas não correspondia a casos comuns de intoxicação alimentar. Ela comentou, inclusive, que os sintomas podiam estar relacionados a substâncias com efeito neurotóxico. Mas como sua análise era informal e posterior aos eventos, não teve peso nas discussões oficiais. Foi nesse ambiente de lacunas e contradições que Miss Marple se viu obrigada a assumir o papel que as instituições negligenciaram. Ela não dispunha de autoridade jurídica nem de ferramentas técnicas. Sua principal arma era a observação e o bom senso. Percebendo que o médico não identificara corretamente os sintomas e que o delírio final de Geoffrey continha uma pista vital, ela reuniu as peças disponíveis: o comportamento do sogro, a presença de colírio na casa, os livros médicos acessíveis e, principalmente, a oportunidade, a ausência da enfermeira na noite do crime. Com isso em mente, Miss Marple confrontou o velho Sr. Damon. Sozinha, sem testemunhas, sabia que o tempo estava contra ela. O homem, apesar de debilitado mentalmente, era astuto, e em sua solidão sentia-se invisível e intocável. Quando ela o acusou, ele riu, confessou sem remorso. Disse que Geoffrey queria interná-lo em uma clínica e que Mabel, embora solidária,
não teria forças para impedi-lo. Então ele agiu, e agiu com frieza. Utilizou o colírio, que continha sulfato de atropina, substância que, em doses elevadas, pode ser fatal. Sabia que o filho mantinha um copo d'água ao lado da cama. Esvaziou o conteúdo e substituiu pelo veneno. Sabia também que, ao acordar, Geoffrey tomaria o líquido sem suspeitas. A ação foi simples, discreta e eficaz. Não houve gritos, nem luta, apenas um corpo que sucumbia lentamente diante de pessoas que não sabiam o que procurar. Essa confissão, obtida por Miss Marple, nunca foi levada aos tribunais. O velho foi encaminhado a uma instituição psiquiátrica, considerado incapaz de responder pelos próprios atos. A decisão médica, novamente central nesse processo, determinou que ele não possuía discernimento. E com isso, mais uma vez, a justiça formal deixou de cumprir seu papel completo. Porém, para Mabel, aquele momento representou mais do que um alívio. Era a devolução de sua dignidade. Pela primeira vez desde a morte do marido, ela não precisava se justificar. A verdade, mesmo fora dos autos, começava a circular. A justiça, nesse caso, não veio das instituições oficiais. Não foi garantida por laudos nem por tribunais. Foi resgatada por meio da insistência de alguém que recusou as versões fáceis e persistiu até encontrar o fio da verdade. E embora o sistema falho não tenha corrigido seus próprios erros, a presença de Miss Marple demonstrou que a razão pode ser restaurada mesmo nas margens do processo legal. Essa história evidenciou que, em comunidades pequenas, os mecanismos tradicionais de justiça nem sempre funcionam como deveriam. Quando aliados à negligência, à vaidade ou ao conformismo, tornam-se obstáculos em vez de soluções. E é por isso que a busca pela verdade, muitas vezes, precisa de olhos atentos onde a autoridade falhou em enxergar. O desfecho do caso de Geoffrey Damon não ofereceu justiça nos moldes tradicionais. Nenhum tribunal foi convocado, não houve júri, nenhuma sentença formal foi proferida. Ainda assim, Miss Marple conseguiu aquilo que o sistema legal, as instituições médicas e a comunidade falharam em garantir: a recuperação da verdade. Ao confrontar o velho Sr. Damon e ouvir dele a confissão do crime, Miss Marple revelou mais do que o autor do assassinato. Ela expôs as falhas de um sistema que se mantém funcional apenas quando cada parte assume sua responsabilidade. O médico, com sua análise superficial, fracassou ao aceitar hipóteses frágeis. A polícia sequer foi envolvida no início, por confiar demais na palavra de um diagnóstico mal fundamentado, e a própria sociedade, sem questionar os fatos, se adiantou em condenar alguém inocente, alimentando preconceitos com base em interpretações distorcidas e narrativas convenientes. O que essa história nos ensina, acima de tudo, é que a verdade raramente se apresenta de forma evidente. Quase sempre, ela está misturada a ruídos, emoções, memórias falhas e expectativas alheias. Quando o olhar está condicionado por boatos, os sinais mais importantes passam despercebidos, ou pior, são reinterpretados de modo a confirmar o que se deseja acreditar. Mabel Damon foi vítima não apenas de um crime contra o marido, mas de um linchamento invisível, onde as cordas eram palavras, os golpes vinham em forma de silêncio e a sentença era o isolamento social. Mesmo diante da ausência de provas, as pessoas preferiram se apegar às suposições. Uma mulher emocionalmente fragilizada, que havia adquirido veneno dias antes da tragédia, se tornou, aos olhos da cidade, uma assassina. Não por seus atos,
mas por um conjunto de coincidências mal compreendidas. Se não fosse pela persistência de Miss Marple, os boatos teriam vencido. A reputação de Mabel estaria para sempre manchada e a culpa verdadeira jamais viria à tona. No entanto, ao seguir sua intuição, observar padrões de comportamento e, principalmente, ao escutar com atenção os detalhes ignorados pelos outros, a velha senhora revelou algo ainda mais grave que o crime: a falência de todos os sistemas formais que deveriam ter funcionado. A medicina, representada pelo Dr. Rawlinson, confiou demais em suposições vagas e não considerou a necessidade de uma análise aprofundada. A ausência de um protocolo rígido impediu que uma investigação forense fosse feita em tempo hábil. Quando a autópsia ocorreu, o corpo já havia passado tempo suficiente para que traços do veneno se diluíssem. A única prova concreta veio de uma confissão que, aos olhos da lei, não poderia ser usada. O velho Sr. Damon, diagnosticado com demência, foi considerado inimputável. E assim, mesmo após admitir seu ato, nunca foi responsabilizado penalmente. Mas a justiça formal, nesse caso, não foi a única que se mostrou frágil. O julgamento social, construído por boatos, foi ainda mais severo. Ele condenou sem ouvir defesa, isolou sem questionar. E quando a inocência de Mabel veio à tona, nenhum dos que a haviam evitado se prontificou a pedir desculpas. O silêncio, dessa vez, foi ainda mais cruel. Um silêncio de quem sabe que errou, mas não tem coragem de reconhecer. Miss Marple não buscava reconhecimento. Nunca o fez. Sua motivação era a justiça, ainda que esta não viesse pelos meios tradicionais. Para ela, a verdade tinha valor em si, e sua revelação, ainda que informal, era suficiente para restaurar aquilo que havia sido destruído, a dignidade da sobrinha. O caso da morte de Jeffrey Damon também revelou o quão perigoso pode ser confiar cegamente em aparências e autoridades. Nem sempre o que parece óbvio de fato é. A morte repentina, os sintomas incomuns, a compra de arsênico, tudo isso compunha um cenário que, à primeira vista, indicava culpa. Mas a realidade era mais complexa. Bastou que alguém olhasse para além da superfície para descobrir um enredo totalmente diferente. As palavras finais de Geoffrey, quase incompreensíveis, foram fundamentais. Aquilo que soava como uma pilha de peixes acabou sendo uma pista valiosa. E é curioso perceber como um som mal interpretado poderia ter levado ao completo fracasso da verdade. Se Miss Marple não tivesse investigado, se ela não conhecesse a mente humana com tamanha profundidade, jamais teria identificado a ligação entre os delírios do moribundo e o nome do composto pilocarpina. A pilocarpina, antídoto da atropina, representava mais que uma substância. Simbolizava a chave para a verdade, uma verdade escondida sob camadas de ignorância, pressa e preconceito. Geoffrey, ao tentar expressar isso, mesmo em seus momentos finais, ofereceu a única pista possível, e sua tentativa, por pouco, não foi em vão. O velho Sr. Damon, por sua vez, agiu com intenção clara. Ele acreditava que seu filho o separaria da casa, o colocaria em uma clínica psiquiátrica e tiraria dele qualquer poder remanescente. Ao se antecipar, acreditou estar garantindo sua permanência em um ambiente onde ainda exercia controle. Sua motivação veio do medo, mas sua execução foi fria e calculada. Utilizou o colírio como arma, sabendo que ninguém suspeitaria de um frasco tão inofensivo. E funcionou, quase perfeitamente.
Esse episódio serve como advertência sobre como crimes podem ser ocultos atrás de detalhes rotineiros e como o olhar comum nem sempre é suficiente para perceber a anormalidade disfarçada de normalidade. A familiaridade muitas vezes anestesia a percepção. O hábito pode esconder a evidência. No fim, Mabel recuperou sua honra, mas o preço foi alto. A dor de ser acusada injustamente, o afastamento dos amigos, a perda do companheiro, mesmo em um casamento problemático, tudo isso deixou cicatrizes. Ela não deixou Myrtleden imediatamente, mas aos poucos foi reconstruindo sua vida. Alguns vizinhos voltaram a falar com ela, mas a ferida emocional jamais foi totalmente curada. Miss Marple, por sua parte, retornou a St. Mary Mead com a convicção de que havia feito o que era certo. Sua atuação foi discreta, mas essencial. Mostrou que, mesmo sem cargo oficial, é possível fazer justiça com atenção, empatia e coragem moral, e que, às vezes, a diferença entre uma vida arruinada e uma verdade revelada está nos ouvidos de quem realmente escuta. Casos como esse nos lembram que, em um mundo onde a verdade é muitas vezes obscurecida por versões fabricadas, a vigilância do olhar atento ainda é a arma mais eficaz contra a mentira. E que justiça não é apenas o que está nos livros, é aquilo que fazemos com as informações que temos quando decidimos não olhar para o outro lado. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.